Oi galera, eu sou a Débora e hoje o tema do nosso vídeo é quanto tempo demora para aprender a falar inglês? É uma pergunta que veio tão recorrente para mim que eu falei, tá bom, deixa eu gravar um vídeo. Então segue aí que eu vou falar para vocês quanto tempo demora para aprender inglês, falar inglês fluente e vou te dar muitas dicas de coisas que eu vivi. Para começar, cada um tem seu próprio tempo. Eu vou contar para vocês da minha própria experiência. É o seguinte, quando eu vim para os Estados Unidos em 2015, o que eu sabia de inglês era o inglês básico, do verbo to be. Eu sabia um pouco mais, porque eu estudava num aplicativo chamado Duolingo, vou colocar aqui. Todo dia eu estudava uma hora, mais ou menos, no Duolingo, porque eu já sabia que eu ia vir para cá para estudar, melhorar meu inglês. Então eu já queria chegar um pouquinho melhor. Aprender inglês tem fases. Primeiro, você consegue entender um pouco as palavras, você entende o que as pessoas estão falando. Depois, você consegue ler melhor o que as pessoas escrevem e você começa a escrever também. E para mim, a terceira etapa é a etapa que você se solta a ponto de deixar falar, deixar fluir. Então, tem gente que sabe inglês, sim, sabe, ou entende muito bem, consegue ler muito bem, mas não consegue falar, que é o que deixa a gente fluente, né? Saber entender, escrever, ler e falar. Dica para você que veio para os Estados Unidos ou quer vir para os Estados Unidos ou qualquer outro tipo de país que fala a língua inglesa para aprender o inglês. Eu acho que para desenferrujar assim mesmo, 6 meses. Mas isso tudo vai depender muito de você. Uma dica é, geralmente quando o pessoal vem para cá, por exemplo, eu tenho muito amigo daqui que é do México. Eles só falam em espanhol dentro da própria família. Então, tem muita gente que não aprende inglês, porque mesmo quando muda para um outro país, continua falando a língua nativa. Brasileiro veio pra cá pra aprender o inglês, pratica com quem fala inglês. Não, é sempre assim, às vezes tem um amigo brasileiro, um conhecido, e acaba se comunicando muito em português, e isso atrapalha um pouco quando você quer aprender e deslanchar. Então, voltando, eu treinava 1 hora por dia, tava aprendendo a escrever, conjugar mais verbos, só que daí a hora que você chega aqui, o americano abre a boca pra falar com você, você fala assim, você tem aquela sensação de, nossa, como eu não sei nada. Como eu não sei nada. E eles limpam as palavras, porque é a língua nativa deles. É como se eu fosse conversar com um conhecido meu e falasse, e aí, como você tá? Como você tá? A pessoa entenderia, mas eu juntei tudo, eu linkei. Um americano, ele vai falar, hey, what's up? E muito mais rápido do que eu tô falando. Então, nada melhor do que viver e se esforçar. Dá nó na cabeça? Dá nó na cabeça. Algumas vezes, quando eu cheguei aqui, eu queria... Nossa, não queria mais pensar no final do dia, de tanto que eu tava forçando meu cérebro. Só que você começa a acostumar. Eu acho que o mais difícil, pelo menos pra mim, o mais difícil até hoje é pronúncia. É você colocar a pronúncia certa, porque às vezes eu sei ler a palavra, mas eu não sei pronunciar da forma certa, eu não sei fazer os tons da forma certa. Quando eu vim pra cá, eu peguei aula de comunicação, escrita, gramática e pronúncia. E comunicação foi muito legal, porque a classe era com muitas outras pessoas de outros países que também estavam aprendendo inglês. A gramática essencial, porque a gramática daqui é completamente diferente da gramática em português para escrita. Pronúncia era a aula que eu mais detestava e a professora pegava no meu pé pra caramba, acho que ela gostava de mim, aquela lá. E até hoje, assim, pronúncia pra mim, se eu não sei como escreve, R's e H's podem sair com o mesmo som. Por exemplo, a flor, rosa, rose, e a mangueira, rose. Então, pra mim, até hoje, pronúncia... se alguém não entende, é porque a minha entonação tá errada. E pronúncia é você escutar mesmo, é que nem um neném que vai aprendendo por repetição, escutar e repetir. É a mesma coisa aqui, o americano escuta até você conseguir repetir certo. E às vezes você fala e mesmo assim você acha que não tá falando nada de errado e eles não estão entendendo, porque você não tá colocando a entonação na hora certa, no momento certo da palavra. Tanto que quando eu vim pra cá, eu tava aprendendo ainda o inglês, nossa, gente, eu passei sufoco, passa muito sufoco, não sabe, como você não sabe uma palavra, descreve alguma coisa pra chegar naquilo e paciência.
Porque uma pergunta da Diana, minha amiga, ela falou assim, mas as pessoas são legais, elas te ajudam? Nem todo mundo. Tem gente que tem paciência, que gosta de cultura diferente, que vai te perguntar de onde você é e blá blá blá. Mas tem gente que vai meter ignorância mesmo e te esnobar porque você não tá falando a língua deles e te tratar mal. E por favor, não se sinta mal, porque eu conheço muita gente que se sente super ofendido porque não conseguiu falar. Às vezes até eu, em algumas situações, me peguei assim, poxa, consigo me comunicar tão bem em português e em inglês, eu me sinto falando 1% do que eu queria ter falado. Não se sinta mal. Eu tenho até um amigo que ele sempre fala assim, se a pessoa vier caçoar de você porque você não tá falando bem a língua dele, você que ria por último, porque você fala a sua língua e você ainda está tentando a língua dele. E é verdade. Então, assim, muita gente que até eu conheço no Brasil, que faz aula de inglês, quando eu tô aí no Brasil, meu marido tá no Brasil, tem vergonha de falar. Porque acha que a gente sabe muito. Meu marido é americano, ele vai caçoar. Não vai. O erro que a gente comete é o não tentar. Porque a gente aprende tentando e a gente aprende muito mais errando. Eu erro todas as horas e isso é muito bom. Quanto mais você erra, mais você aprende, mais você se reinventa e assim a gente continua. Então, se você faz aula de inglês, não tenha medo de tentar. Se você estuda por conta própria, não tenha medo de tentar. E uma coisa muito importante, escutar. Escuta música. Para quem tá começando, que é muito legal, ler livro infantil e assistir desenho infantil. Gente, dá pra entender super legal as palavras, vocês vão pegar novos vocabulários, desenho infantil e livro infantil. Outra coisa que ajuda, depois que você começar a se sentir mais desenvolto, assim, eu tô conseguindo pegar mais, sei mais palavra, consigo formar frase, consigo ter uma conversa. Quando você for assistir um filme, coloca a legenda em inglês, porque daí você vai começar a ouvir melhor e ler. Ler é essencial. Eu sempre, minha TV aqui tem legenda em inglês, porque eu preciso seguir. E às vezes até para americano, tem gente que fala muito rápido, até às vezes o Elliot, meu marido, ele se perde, ele fala assim, calma aí, deixa eu voltar, o que ele falou? Então eu uso a legenda e a legenda ajuda muito, 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 muito. Mais uma vez, reforçando, não tenha vergonha de errar. Fala, mas fala errado, porque que nem eu comentei, a terceira etapa é você falar, é você se soltar a ponto de, ok, deixa eu montar essa sentença. Tô falando errado? Tô falando certo? Não importa, a gente vai tentando até se aprofundar, porque a gente vai ter sotaque, é difícil não ter sotaque. Falando de sotaque, é muito engraçado que no começo eu não entendia o sotaque das pessoas, quando era inglês, era tudo inglês pra mim. Daí quando você começa a entender melhor o inglês, agora eu sei se a pessoa tem a língua, fala primeiro espanhol, depois inglês, dá pra pegar o sotaque dela, eu sei se o sotaque é britânico, eu sei se o sotaque é de uma pessoa da Índia, uma pessoa que pensando em inglês, uma pessoa que fala árabe, dá pra começar a sentir os sotaques diferentes, até dos diferentes estados. A gente começa a assimilar melhor. E uma coisa muito engraçada para nós brasileiros, as pessoas aqui nunca acertam da onde eu sou. Sempre percebem meu sotaque. Eu não percebo meu sotaque, porque aquela coisa que eu falei, repetição. Eu acho que eu tô reproduzindo o som certo. E eu tento sempre escutar um pouquinho mais e ir afinando minha percepção. É difícil, é um processo, pelo menos pra mim é difícil. Tem gente que manda muito bem lá com os THs, com os GHs, consegue pronunciar os R's, os Hs. Eu tenho que realmente me policiar pra ir me corrigindo. Voltando pro sotaque, sempre me perguntando de onde eu sou e façam um teste se vocês conhecem alguém. Não falem de onde vocês são, falem inglês e me conta. Eles falam que eu sou da Alemanha, da Rússia, da Armênia, da Ucrânia, algum país da Europa nesse canto. Eles me jogam pra todos os tipos de países europeus e Rússia, mas eles nunca falam Brasil, nunca. E daí quando eu falo, não, eu sou do Brasil, daí sempre tem aquele que pergunta se eu falo brasileiro, né? Daí eu falo, não, eu falo português. E alguém pergunta se eu falo espanhol, eu falo, não, no Brasil, o único país da América Latina que fala português como primeira língua. E
Façam esse teste, conta pra mim se alguém já perguntou do sotaque de vocês e não sabia de onde era, porque aqui nunca ninguém acertou que eu era brasileira, nunca as pessoas. E daí você começa a ficar tão acostumada com o inglês aqui que você começa a sonhar em inglês. Eu já sonhava espanhol antes, agora eu sonho em inglês. E olha, quando eu morava no Brasil, meu espanhol era muito melhor, porque acho que tava mais próximo da Argentina, nesse intercâmbio. E eu vim pra cá, o inglês virou minha segunda língua, eu não tenho essa capacidade de trocar tão rápido. Quando eu tenho que falar espanhol, eu meio que, em vez de me basear no português pro espanhol, que fica muito mais fácil, eu me baseio no inglês, daí saem umas palavras em inglês, fica horroroso. Eu sempre preciso dar uma aquecidinha antes de falar. É a mesma coisa português, quando eu fico muito tempo aqui com muita gente que só fala inglês o tempo todo, e alguém me liga do Brasil, ou eu tenho que falar com alguém, ou até mesmo nos vídeos, vocês podem ver, vira e mexe, eu me pego aí dando umas pausas, o que eu acho muito feio, porque eu tô pensando em inglês, e na verdade não é, pensar em inglês, isso é outro, acho que é um outro estágio. Antes, quando eu tava aprendendo mesmo, antes de falar com alguém, eu pensava na minha cabeça, como que eu vou falar? Como que eu junto as palavras? Daí eu repetia na minha mente, daí eu abria minha boca e deixava sair. Hoje em dia, eu só deixo sair. Tanto que quando eu falei de legenda, às vezes a gente assiste seriado, alguma coisa que é em espanhol, a legenda tá em inglês. Imagina na minha cabeça a gororoba, a mistureba que fica. Porque eu consigo entender o espanhol e ler em inglês. O que acontece é que às vezes também... Às vezes te dá umas, opa, que língua que eu tô prestando atenção? E às vezes também é tudo a mesma coisa. Quando eu vou pro Brasil e meu marido tá comigo, que eu tenho que às vezes ficar traduzindo, porque muita gente não fala inglês, eu já virei pra minha avó e comecei a falar inglês com ela, daí eu virei pro meu marido e comecei a traduzir tudo em português pra ele. Vira uma coisa só e confia que sai, gente. Confia. Se você consegue fazer imersão, vir pra cá, vai sair muito mais rápido. Se você tem que estudar por aí, por conta própria, não desiste. Eu não acho que língua é uma coisa que você pega de uma hora pra outra, leva um tempo, a não ser que você já tenha outras línguas, a habilidade de aprender, porque eu sei que tem gente que também aprende muito rápido, mas o que eu sinto assim, você falar o inglês, falar um espanhol, você fala com o mundo. Então eu acho que mais do que isso por profissão ou pra conseguir um job melhor, aprender inglês é a sua liberdade para aprender mais, para se conectar com o mundo, de todas as maneiras, até para estudar tantos artigos em inglês, pesquisas científicas em inglês, vídeos no YouTube em inglês de pessoas ensinando, compartilhando experiência de vida. Então, assim, não é só uma coisa de, preciso ter no meu currículo. Não faça inglês porque você tem que ter no currículo inglês. Porque sua mãe mandou, porque seu patrão pede, sua empresa pede, porque você foi obrigado. Faça inglês porque você tem essa vontade de conversar com o mundo, de abrir a mente, de aprender mais, de evoluir. Não desista. Todo mundo é capaz, não importa se você só fala hi e hello agora. Já é um ótimo começo. É o primeiro passo. O passo mais importante é não ter vergonha de errar e tentar. Uma coisa engraçada que acontece comigo hoje em dia é pronúncia, né? Pronúncia sempre, mais uma vez, pega muito. Uma das aulas de pronúncia que eu fiz, a gente aprendeu o dicionário fonético. Daí, quando você não sabia a pronúncia, você abre, daí você vê os símbolos. E os símbolos te falam como tem que ser a entonação. Mas, é coisa de louco aprender fonética. Bato palma pra quem estuda essas coisas, porque é difícil. Deixa eu dar um exemplo. Vou falar em inglês. The lion. O leão. The lion. T-H-E. The lion. Em português, de novo, de manhã, de tarde. Adivinha quantas vezes eu vou escrever em português, em vez de escrever D-E, de tarde, eu coloco T-H-E, de tarde. E às vezes em inglês eu faço a mesma coisa, eu tenho que escrever The lion, em vez de escrever T-H-E, eu coloco D-E. Porque na minha cabeça o som é muito parecido, muito similar. E na verdade não é. Eu vou até ver se eu coloco o edit aqui falando algumas coisinhas pra vocês. Porque não adianta eu fazer a minha pronúncia. Porque a minha pronúncia não vai chegar perto do que ele pode. Outra coisa que TH no final da palavra. Esse som
que você põe a língua na frontinha do dente, assim, não é um som natural da língua portuguesa, então pra gente é muito difícil de fazer. Vocês não sabem quantos micos eu já paguei tentando explicar o que é terceiro e 30º. Like third and 30th. 30th. Eu vou colocar o Elliot aqui falando pra vocês, porque vai ficar muito mais bonito. Like, e também a diferença de árvore e de número 3. 3 and 3. É difícil. Na minha cabeça, meninas, meninos. Às vezes é a mesma coisa. E não vou negar, não. Às vezes chega no final da noite, quando você tá muito cansada, não presta atenção, às vezes o Elliot fala inglês comigo, eu não entendo. Ou se tem algum barulho em volta, não entendo. Eu tenho que olhar pra boca dele e falar assim, repete. Daí eu ainda entendo de novo. Ai, meu Deus do céu, desculpa, mas repete. Repete. E ele repete. Então, assim, eu já tô aqui há quase 4 anos. E quando eu mudei, meu inglês era muito ruim. Gramática do inglês pior ainda. Mas eu nunca desisti. E eu sei que ainda tenho muito a melhorar. A língua é viva, né? Como no português, muitas gírias mudam, palavras que são usadas mudam, gramática muda, a mesma coisa do inglês. Muita coisa que a gente aprende 10 anos atrás já não funciona tão bem. Hoje, as gírias já são outras, as formas de colocação, a língua é viva. Então, a gente tem que correr sempre atrás de aprender e se aperfeiçoando e não ter vergonha de errar. Não tenha vergonha de errar. Não tenha vergonha de errar. Aprender inglês não é impossível. É super possível e você é super capaz. Super capaz. Pode escrever pra mim se você acha que não é, que se você se sente que não vai. E outra coisa, não vai falar, eu não gosto de inglês. Não gosto de inglês. Não existe não gostar de inglês. Tudo que a gente não gosta na vida é porque a gente não tem muito conhecimento sobre. A gente já julgar e não gosta, pra pôr de lado. Tenho muita dificuldade no inglês, então vamos achar um jeito de você aprender outro tipo de língua, espanhol, ser fluente em espanhol. Quando você aprende uma língua para aprender a segunda, a terceira, fica muito mais fácil. E não desistam, aprender inglês não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes bate aquele momentinho de, oh meu Deus, o que eu tô fazendo? Que loucura, tô cansada, estressada. Mas daí também já aprende uns palavrão em inglês pra deixar fluir, ó. E tudo já engloba aí no conjunto do vocabulário útil de vida. Bom, gente, eu falei. Teria muito mais coisa pra falar, mas vamos deixar esse vídeo por aqui. Eu só queria deixar mesmo um incentivo pra vocês. Não é difícil de aprender inglês. Se você tiver a oportunidade de vir pra cá, venha e se esforce. Porque demanda, assim, um pouquinho de esforço, estudo. Se coloca numa posição de... Saia da zona de conforto, na verdade. Saia da zona de conforto. Se coloque na postura de não saber e tentar. Não saber se arriscar. Errar e colocar de novo. Errar e colocar de novo. Pedir ajuda. Porque é assim que a gente aprende e é assim que a gente desenvolve, tá? E se alguém for chato com você, xarope, porque você falou errado, ignora. Porque esse tipo de pessoa a gente nem precisa ter perto da gente. A gente tem que ter um tipo de pessoa que viu que você tentou e falou errado, deu risada, se interessa por você, pela sua língua. É esse tipo de pessoa que a gente tem que ter em volta da gente. Então não deixe negatividade pegar, não deixe a preguiça pegar, não deixe, eu não gosto pegar, porque não é verdade. A gente gosta de aprender, a gente gosta de evoluir, tá? Se a gente sente alguma coisinha, alguma barreira, é porque tem alguma coisinha interna que a gente vai ter que resolver, alguma forma nova de aprender com um amigo, aprender com um livro. Quer me chamar? Me chama, vamos errar junto, vamos aprender junto. Adoro quando as pessoas vêm me perguntar coisa. Quando eu não sei, também pergunto pro Elliot. E não achem que o Elliot sabe tudo também não, porque às vezes muitas coisas pra ele é porque é, entendeu? Ele sabe que é aquilo, ele não sabe o porquê daquilo. Então a gente sempre aprende muito. Dedique-se sim a aprender uma segunda língua, uma terceira língua, porque isso só tem a trazer muita coisa boa pra vida, pra agregar em todos os sentidos, em crescimento mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu tentei compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência com a língua inglesa e falar que até os meus 25 anos eu não era fluente em inglês, e depois que eu mudei pra cá, hoje em dia eu sou fluente, e ainda assim eu falo às vezes assim, meu inglês é horrível.
Eu falo, não devia falar isso, né? Mas eu falo, porque eu gostaria de ser muito melhor que eu sou, mas é isso que também me puxa todos os dias pra continuar aprendendo e continuar. E é contínuo, sabe? A gente não vai de um dia para o outro sabendo acorda falando inglês. É do dia a dia, aprendendo vocabulários do dia a dia, nas situações do dia a dia. Então, invista em você. Se precisar de ajuda, de motivação, me escreve. Me escreve, que eu juro que eu ajudo. Porque, como me perguntaram, eu tive também muitas pessoas que me ajudaram, me incentivaram, falaram, continua, não para não. Não para não. Mesmo com muita gente, muitas horas que dá uns trelaleco assim de, ai meu Deus do céu, eu não consigo me comunicar. A gente consegue sim, a gente consegue. Tá bom? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ajuda as amigas. E comenta aqui pra mim se você quer aprender inglês, se você está aprendendo inglês, se você já vivenciou qualquer outra coisa Você já sonhou em inglês, ou em espanhol, ou em outra língua? Conta aqui pra mim, tá bom? Vamos conversar sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.